Sabe aquele momento em que tudo parece desmoronar? Quando os planos que você tanto lutou para construir simplesmente ruiu diante dos seus olhos, como um castelo de areia diante de uma onda? Talvez você esteja exatamente aí, sentado no meio dos escombros daquilo que um dia acreditou que daria certo. E agora, com o coração cansado e os olhos marejados, você se pergunta: será que ainda vale a pena continuar? Talvez você não saiba, mas há algo sagrado nesse exato momento da sua dor. Porque justamente quando tudo parece ter chegado ao fim, é aí que Deus começa. É no silêncio do desespero, no grito abafado do travesseiro molhado de lágrimas, que Ele se revela de forma mais íntima. Pois a vida pode estar te dizendo que acabou, mas Deus ainda está aqui. As pessoas podem ter te deixado, os planos podem ter falhado, mas onde Deus está, sempre há um novo começo, mesmo quando você sente que caminha num túnel sem fim, implorando por uma luz que não aparece. Já se perguntou: por que comigo? Por que parece que minha vida é sempre a mais difícil? Essas perguntas doem, eu sei, e são mais comuns do que você imagina. Quase todo mundo, em algum ponto da vida, já se sentiu assim, cansado de tentar, cansado de acreditar, cansado até de existir, mas talvez seu fim aparente seja o início de um novo propósito. Na Bíblia, Jó perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde, e mesmo assim ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso não é sobre religiosidade, é sobre confiança. Confiança de que, mesmo quando não entendemos, Deus ainda está escrevendo, mesmo em meio à confusão. Você já ouviu a frase: Deus escreve certo por linhas tortas? Pois é. Às vezes só vemos o caos, mas Deus vê a história completa e sabe o que você ainda vai ser. E sabe por que você ainda não conseguiu desistir, mesmo querendo? Porque há uma chama dentro de você, uma voz que diz: ainda não acabou. E essa voz é o Espírito de Deus. Essa voz te lembra que há mais, que esse vale que você está atravessando é só um trecho, não o destino final. Mesmo que você esteja enfrentando um divórcio, luto ou falência. Talvez você esteja lidando com depressão que te prende na cama, ansiedade que sufoca ou medo que paralisa. Eu não estou aqui para dizer que vai ser fácil, mas para lembrar que você não está sozinho. Sabe aquele momento em que ninguém parece ver o quanto você está sofrendo? E quando escuta um vai passar, parece que a pessoa não faz ideia do que você está enfrentando? Eu entendo. Mas escute, Deus sabe. Ele vê as lágrimas que ninguém vê, entende a dor que você não consegue explicar e mais, Ele age. E não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Tem muita gente que desiste bem perto da virada, como um corredor que para 5 metros da linha de chegada, sem saber que a medalha já estava quase nas mãos. Você conhece a história de Oprah Winfrey? Ela foi abusada na infância, perdeu um filho ainda bebê e ouviu de seus superiores que não servia para a televisão. Isso poderia ter sido o fim, mas ela decidiu não desistir. E o que aconteceu? Ela se tornou uma das mulheres mais influentes do planeta. Ela usou a dor como combustível. E você também pode. Você tem ideia do quanto é forte, do quanto já sobreviveu até aqui? Olha para sua história. Quantas vezes você pensou que não ia aguentar? E ainda assim está aqui, respirando, lutando, buscando uma resposta. Isso já é prova de que há algo grande reservado para você. E se em vez de desistir hoje você decidisse dar só mais um passo de fé, um passo pequeno, mas na direção certa. Porque às vezes a virada de uma vida acontece com um movimento quase imperceptível. Uma oração, um pedido de ajuda, um recomeço. E você pode estar se perguntando: mas o que eu faço agora? Comece confiando, não na vida, não nas pessoas, mas em Deus. A vida falha, as pessoas falham, mas Deus nunca falha. Comece entregando o que está machucado, ore assim: Deus, eu não aguento mais, mas eu sei que o Senhor pode. Eu não tenho forças, mas o Senhor é minha força. Essa oração simples pode ser o ponto de partida para a maior restauração da sua vida. Lembre-se do que está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você entende o poder disso? Deus já pensou o seu fim.
E não é um fim trágico, solitário ou fracassado, é um fim de paz, de propósito, de redenção. Então, não se renda antes de viver o que Ele preparou. Você está no meio da batalha, mas a guerra ainda não acabou. E se Deus está no comando, a vitória já é certa. Abrace essa verdade, respire fundo, enxugue essas lágrimas, porque a partir de hoje, algo novo começa. Não porque a dor foi embora, mas porque você decidiu não desistir. E isso muda tudo. Tem horas em que a solidão grita mais alto que qualquer barulho do mundo. Você pode estar no meio de uma multidão, cercado de pessoas, e mesmo assim sentir-se invisível. Isso dói porque a gente não quer só sobreviver. A gente quer ser visto, ouvido, acolhido, quer sentir que a nossa presença faz diferença. Mas quando o mundo ignora a sua dor, quando as mensagens não são respondidas, os convites param de chegar e até o espelho parece não te reconhecer. Aí você começa a se perguntar: será que alguém realmente se importa comigo? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez sorria no trabalho, brinque com os amigos, poste nas redes sociais, mas por dentro esteja em pedaços. Talvez você tenha aprendido a esconder a dor tão bem que ninguém mais percebe, mas Deus percebe, Deus te vê. Ele não te vê como o mundo vê. Ele vê o coração que ninguém enxerga. Ele escuta o choro abafado na madrugada. Ele sente cada batida acelerada do seu peito quando a ansiedade toma conta, e ele não se afasta por causa da sua dor. Ao contrário, ele se aproxima. No Salmo 34, versículo 18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse versículo não é só uma frase bonita, é uma promessa. Quando tudo ao seu redor parecer distante, Deus está perto. Quando o telefone não tocar, quando ninguém responder, quando até você começar a duvidar de si mesmo, Ele permanece. E não é por obrigação, é por amor. Você já sentiu aquela vontade de simplesmente desaparecer por um tempo? São mães exaustas que sentem que ninguém reconhece o quanto elas dão de si. Não por maldade, mas porque sente que a sua ausência talvez nem seria notada. Isso acontece com mais pessoas do que você imagina. São pais que se culpam por não poder oferecer mais. Jovens que convivem com a sensação de que nunca serão bons o bastante. Idosos que se sentem esquecidos. Adultos tão ocupados tentando dar conta de tudo que não tem tempo nem de existir de verdade. E todos nós só queremos uma coisa: ser amados, aceitos, lembrados. Mas aqui entra a verdade que pode virar a chave da sua vida. Você já é visto por aquele que mais importa, já é profundamente conhecido por Deus. Não existe solidão que apague isso. Você pode estar rodeado de silêncio, mas Deus fala através dele. Se sentir sem valor, mas Ele te chama de filho. Você pode achar que ninguém te entende, mas Deus conhece cada detalhe do seu coração. Ele vê o que ninguém mais vê, escuta o que você nem consegue dizer. Quantas vezes você desabafou com alguém e sentiu que a pessoa nem te ouviu? Quantas vezes teve medo de parecer fraco, dramático, exagerado? Quantas vezes engoliu a dor para manter a paz ou para não preocupar ninguém e terminou o dia deitado, tentando se convencer de que tudo vai ficar bem? Mas escute isso, sua dor não é pequena demais para Deus. Sua luta, por mais invisível que pareça, importa para Ele, e Ele está batalhando por você. A presença de Deus não depende dos seus sentimentos. Ela é real, constante e fiel. Não é sua força que te manteve de pé, é Deus te sustentando. Ele tem colocado pessoas, sinais, palavras certas na hora certa, como esta agora, só para te lembrar. Você não está só, nunca esteve. Você já ouviu sobre Dwayne "The Rock" Johnson? Ele esteve falido, rejeitado, sem direção, pensou em acabar com tudo, mas decidiu continuar. Mais tarde ele disse: mesmo sem ver o futuro, eu sabia que havia algo maior cuidando de mim. Hoje ele inspira milhões, mas já esteve no fundo. A dor da solidão pode paralisar, mas também pode ser um convite. Senhor, eu me sinto sozinho, mas escolho acreditar que o Senhor está aqui. Essa oração pode ser a ponte entre o desespero e a esperança. Experimente começar e terminar o dia em silêncio com Deus, só você e Ele. Fale como com um amigo, diga o que dói e depois fique em silêncio. Talvez não venha a resposta, mas virá uma paz, e essa paz é Ele dizendo: eu estou aqui. E nunca estará, pois a dor que você sente agora pode parecer injusta e pesada demais para o seu coração, e talvez realmente seja.
Mas há uma verdade que poucos compreendem durante o sofrimento. A dor não está destruindo você. Ela está te transformando. Por mais difícil que seja aceitar isso, algumas das maiores forças que você vai carregar na vida nascem justamente dessas feridas. Dos momentos de silêncio em que ninguém te estendeu a mão, das noites em que você achou que não veria o amanhecer do dia seguinte. Você já parou para pensar em quantas vezes tentou fugir do sofrimento e disse para si mesmo: se isso tivesse sido diferente? Mas talvez você ainda não percebeu que cada queda, cada decepção, cada ida ao fundo do poço te ensinava a ser mais forte. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, está escrito: a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Olha que poderoso! A Bíblia não promete vida fácil, mas revela que a dor tem um propósito. A dor não é punição, é processo. Um processo que, se você não desistir no meio, vai te levar a maturidade, clareza e fé profundas. Vamos falar da vida real. Quantas pessoas vivem paralisadas por traumas do passado, sentindo-se condenadas a nunca vencer? Pessoas que foram abandonadas na infância, traídas, humilhadas, criticadas mais do que amadas, e que hoje ainda carregam essa dor. Mas a verdade é, você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus pode fazer com a sua história depois de tudo o que aconteceu. Talvez você se pergunte: mas como algo tão ruim pode gerar algo bom? A resposta está em quem segura a caneta da sua vida. Se for você, talvez continue doendo sem sentido, mas se entregar nas mãos de Deus, Ele pode criar algo novo a partir dos cacos. Não um remendo, mas algo mais forte, mais bonito, como uma árvore que só é frondosa porque enfrentou tempestades e secas profundas. Essa fase difícil está criando raízes em você, te dando estrutura para sustentar algo maior no futuro, mesmo que hoje pareça insuportável. Veja a história de J.K. Rowling, rejeitada por 12 editoras, em depressão, sem dinheiro e com uma filha pequena nos braços. Ela só começou a escrever de verdade quando chegou ao fundo do poço, onde não tinha mais nada a perder, e se libertou do medo. Ela usou a dor como tinta e escreveu uma história que impactou gerações, mostrando o que você também pode fazer com a sua dor. Transforme a dor em força, coragem, sabedoria e compaixão, pois quem sofre e sobrevive carrega uma autoridade que ninguém mais tem. Você começa a enxergar as pessoas com outros olhos, começa a entender dores que antes julgava e se torna mais humano e mais forte. Começa a ter empatia, sensibilidade, amor, mas para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão: não se fechar, não endurecer, não virar pedra. Porque o processo só gera força se o coração continuar disposto a aprender. É como o ouro que passa pelo fogo. O calor não destrói, o calor purifica. Então, em vez de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Talvez seja a hora de começar a perguntar: o que Deus quer gerar dentro de mim com isso? Porque sim, Ele pode tirar beleza das cinzas, pode transformar dor em propósito, mas você precisa dar permissão. Precisa continuar, precisa passar pela fornalha. Quantas vezes você já quis parar? Quantas vezes a dor foi tanta que você se sentiu sem ar, com vontade de sumir, de desligar tudo? É aí que mora o milagre. Porque mesmo nesses dias, você ainda está aqui. Isso não é pouca coisa, isso é resistência, isso é fé, isso é força que você nem sabia que tinha. Talvez você esteja vivendo perdas que não consegue nem explicar. Talvez seu coração esteja tão cansado que você mal consegue orar. Mas ouça, continue. Você não precisa entender tudo agora, só precisa continuar caminhando, mesmo que devagar, mesmo sem rumo, mesmo sem respostas, porque Deus está no caminho. E agora eu quero te lançar um desafio que não vai custar nada, mas pode mudar tudo. Durante os próximos 30 dias, toda vez que sentir dor, medo ou frustração, ore. Pare por um instante e diga: Deus, me mostra o que o Senhor quer me ensinar com isso. Não diga apenas: tira essa dor. Diga: me transforma através dela. Anote suas respostas, suas percepções. Veja o que vai florescer dentro de você nesse processo. Talvez as lutas continuem, mas seu coração será outro. Mais forte, mais cheio de fé, mais preparado para viver o que vem depois, porque sim,
Tem algo depois, e quando chegar, você vai entender o motivo do sofrimento. Foi um treino, uma escola. Um campo de batalha onde você se tornou alguém que jamais teria se tornado sem passar por isso, e ainda vai agradecer por não ter desistido. Mas por enquanto, só continue, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, porque o que Deus está fazendo em você é maior do que a dor que você sente agora. A fé não é a certeza de que tudo vai dar certo do jeito que você quer. É a convicção de que, mesmo no caos, Deus ainda está no controle e transforma a dor em propósito. É fácil dizer que tem fé quando tudo vai bem, quando há dinheiro, saúde, paz. Mas e quando os exames dão ruim, o emprego acaba, as pessoas viram as costas? Quando o sonho morre, aí é que a fé verdadeira é provada. Quantas vezes você quis ver o futuro só para saber se vale a pena continuar? Já desejou pular essa fase da vida que parece interminável? Já se pegou dizendo, se eu soubesse que vai dar certo, eu aguentava mais um pouco? Mas a fé não funciona assim. Ela não mostra o mapa completo, só o próximo passo. E é nesse passo no escuro que o sobrenatural acontece. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso quer dizer que você não precisa ver para acreditar. Precisa crer para ver, porque a fé é a ponte entre onde você está agora, machucado, cansado, confuso, e onde Deus quer te levar. Atravessar essa ponte exige coragem, pois muitas vezes ela parece instável, estreita e perigosa, mas é o único caminho possível. Muita gente espera a vida mudar para só então acreditar. Mas o que realmente muda a vida é crer antes de ver. A fé é o motor da virada. Ela te move quando a lógica te paralisa, te empurra quando o medo tenta te estagnar. Ela te renova quando as forças acabam, e talvez você que me ouve agora esteja buscando uma garantia, algo que diga, vai dar certo. Mas talvez Deus esteja te dizendo, confia em mim, mesmo que você não veja nada agora. E isso não é um teste, é uma revelação. Deus quer te mostrar que você pode viver algo maior do que imagina, mas para isso precisa confiar nele mais do que nas circunstâncias. Talvez você esteja em um momento decisivo, mudança de cidade, emprego novo, crise conjugal, tratamento médico ou decisão familiar. Tudo parece um mar de dúvidas e o medo de errar te paralisa, mas a fé não exige certeza humana, exige dependência divina. Quando você entrega o controle, Deus começa a agir, e a fé, nesse contexto, não é cegueira, é visão além do visível. Nick Vujicic nasceu sem braços e pernas, sofreu bullying, rejeição e tristeza, pensou em suicídio aos 10 anos de idade. Mas algo dentro dele dizia, não acaba aqui. E hoje ele roda o mundo levando uma mensagem de esperança porque escolheu crer. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, e agora eu te pergunto, você tem coragem de dar um passo de fé mesmo sem garantias? Você está disposto a confiar que Deus vai te sustentar mesmo quando o chão parecer falhar? Se sim, mesmo com medo, isso já é suficiente. Deus não exige perfeição na fé, apenas um coração disposto, porque a fé do tamanho de um grão de mostarda já move montanhas. É um exercício espiritual de fé, e durante os próximos 21 dias, comece todas as suas manhãs declarando em voz alta, mesmo que seja sussurrando. Diga, eu ando por fé, não por vista. Deus está no controle e eu confio nos planos dele para mim. Escreva essa frase, cole no seu espelho, na porta da geladeira, no painel do carro. E toda vez que o medo te atacar, repita, declare, proclame, porque a fé cresce quando é alimentada. E se você fizer isso por 21 dias, não espere que todos os problemas desapareçam como num passe de mágica. Mas prepare-se para perceber que algo vai mudar dentro de você. Sua visão, sua postura, sua força, sua paz. Porque fé não é sobre mudar o mundo lá fora, é sobre ser transformado aqui dentro. Mesmo que você esteja se sentindo no fim da linha, saiba que o que você chama de fim, Deus chama de novo começo. A ponte que conecta esses dois lugares é a fé, e ela te sustentará em cada passo. Então respire fundo, levante a cabeça e dê o passo, mesmo que seja trêmulo, mesmo que haja insegurança. Porque Deus vai te segurar, assim como sempre segurou, e Ele não vai soltar agora. Esse exercício de fé é sobre confiança contínua, mesmo diante da incerteza e do medo. A cada manhã, a cada repetição, você estará regando a semente da fé no seu coração.
E no final desses 21 dias você vai perceber: algo poderoso começou a nascer dentro de você.